Salve, salve! Estamos juntos novamente para fechar a parte de fonologia, beleza? Eu espero que você esteja com disposição. Se não tiver com disposição, toma um cafezinho, 10 polichinelo, tapa na cara, respira fundo e vamos que vamos para a gente fechar, beleza? Vem comigo, vamos lá. Nono ponto, número 9, translineação silábica. Pensando o que é translineação silábica. Olha só, eu só coloquei isso aqui porque eu coloquei isso na minha gramática. Porque nem me deu vontade de colocar isso aqui. Mas alguém que vá prestar um concurso e precisa escrever, fazer uma redação discursiva, precisa saber isso aqui é importante. Então, encare isso aqui como um bônus, beleza? Então, vamos lá. O que seria a translineação silábica? Quando você está escrevendo um texto, você tem uma folha, papel diante de você, e aí tem lá as linhas para você preencher. Normalmente 30, 35 linhas, 40 linhas, para você preencher lá com a sua redação, não é isso? Legal. E aí tem algumas regrinhas de translineação silábica que tem a ver com divisão silábica. Por exemplo, observe a primeira regrinha. Deve-se evitar que a sílaba constituída de vogal fique isolada no fim ou no início de linha. Então, úmido e não úmido. Como assim, Pestana? Imagina, você está escrevendo, tem a folha de papel aqui, né? Está escrevendo, aí no fim da linha você não pode deixar uma vogal só isolada. Ou você não pode deixar uma vogal no início da linha. Ou seja, você tem que escrever assim, ó. Aí coloca o hífen do. Você não pode escrever assim, ó. Na primeira linha e depois na segunda linha escrever mi, do. Você não pode fazer isso. Beleza? Você não pode deixar uma vogal sozinha no fim de sílaba, no fim de linha ou no início de linha. Você não pode deixar uma vogal sozinha. Beleza? Próximo ponto. Deve-se evitar que a translineação provoque a ocorrência de palavras chulas ou inadequadas. Então, vamos lá. Você está escrevendo uma redação, está lá a folha de papel, aí você está escrevendo a palavra apóstolo. Aí, num determinado momento, você percebe que no fim ou no início da linha vai ficar uma palavra chula, uma palavra inadequada. Por exemplo, apóstolo. Se você divide até aqui, ó, apóstolo, hífen, lo, na linha seguinte, ok. Agora, você escreve no fim da linha após e na linha seguinte, tolo. Não pode sobrar a palavra chula ou inadequada no início da linha ou no fim da linha. Por exemplo, disputa. Você está escrevendo uma redação, está lá no fim da linha. Aí você escreve dispu, aí na linha seguinte, tá. O problema é você escrever assim, ó. Está terminando a linha, você escreve diz, aí na linha seguinte, puta. Porra, vai pegar malzão, né? Então, você não pode separar as sílabas de modo a deixar uma vogal só no final da linha ou no início da linha, ou deixar uma palavra chula no início ou no final da linha. Outro ponto. Quando o hífen de palavra composta ou com prefixo coincidir com o final de linha, deve-se repeti-lo no início da linha seguinte. Por exemplo, você está escrevendo a palavra salvo-conduto, que é uma palavra escrita com hífen. Beleza? Por natureza, ela já é escrita com hífen. Aí você escreve salvo-conduto, e aí na primeira linha, ou melhor, no final da linha, você escreve salvo. Aí na linha seguinte você escreve conduto. Como a palavra salvo-conduto já tem hífen, o que você vai fazer? Você vai colocar um hífenzinho no fim da linha e um hífenzinho no início da linha. Você vai colocar um hífenzinho no fim da linha e um hífenzinho no início da linha seguinte. Você vai repetir o hífen. Beleza? Então são regrinhas de redação que tem a ver com separação silábica, que foi um assunto que eu falei na aula passada, que eu gostaria de trazer aqui para você, como bônus. Continuando, número 10. Vou falar agora sobre ortoepia e prosódia, ou ortoépia e prosódia. O
O que é isso? Isso tem a ver com fonologia? Com certeza. Afinal de contas, estamos no capítulo de fonologia. Não é isso? O que seria ortoepia ou ortoépia e prosódia? Ortoepia tem a ver com a correta ortoepia, pronúncia. E prosódia tem a ver com a correta posição da sílaba tônica das palavras. Então, ortoepia tem a ver com a correta pronúncia das palavras. E prosódia tem a ver com a correta posição da sílaba tônica das palavras. Por exemplo, quantas pessoas você já ouviu falando mendigo? Pô, aquele mendigo estava passando muita fome, por isso que eu comprei uma quentinha para ele. Aquele mendigo. Galera, a pronúncia correta, a ortoepia ou ortoépia da palavra mendigo não tem N. É mendigo e não mendigo. É a mesma coisa mortandela. Pô, tô a fim de comer uma mortandela com um guaraná. Mortandela. Não, é mortadela. Então, ortoepia tem a ver com a correta pronúncia das palavras. Muita gente querendo falar bonito, fala assim, ó. Não, porque eu contratei o meu advogado para denunciar, para poder processar aquela empresa. O meu advogado. Advogado não, o meu advogado. Então, ortoepia tem a ver com a correta pronúncia das palavras. Porra, foi um privilégio estar com você. Foi um privilégio. Privilégio não. Foi um privilégio estar com você e não privilégio. Ortoepia tem a ver com a correta pronúncia das palavras. Eles se degladiaram no ringue. Degladiar não. É digladiar. Caraca, Pestana, todo mundo fala degladiar, mas não é. É digladiar. Cuidado. Então, ortoepia ou ortoépia tem a ver com a correta pronúncia das palavras. Beleza? Já a prosódia tem a ver com a correta posição da sílaba tônica das palavras. Então, por exemplo, muita gente fala recorde. Só que não é recorde. O certo é o quê? Recorde. Essa é a posição da sílaba tônica da palavra recorde. Não é recorde, é recorde. Essa é a posição correta da sílaba tônica na palavra. Não é rúbrica, e sim rubrica. Muita gente fala rúbrica, mas não é. É rubrica. Esta é a correta posição da sílaba tônica. Não é interim. O certo é interim. Ou seja, é uma palavra proparoxítona. Não é gratuito. Está errado isso aqui. É gratuito. Gratuito. Não é íbero. E sim ibero. Sem acento. Ibero. Beleza? Ibero. Proparoxítona, ou melhor, paroxítona. Beleza, pessoal? Então, cuidado com certas palavras que as pessoas pronunciam erradamente ou que as pessoas trocam a posição da sílaba tônica delas. Cuidado com isso. De vez em quando isso cai em prova e aí a gente tem que saber. Tudo bem? Beleza. Coloquei aqui uma curiosidade só para a gente fechar, né? Dupla prosódia implicando dupla grafia. Você sabia que pode ser acróbata ou acrobata? Assoviar ou assobiar? Aterrissar ou aterrizar? Boêmia ou boemia? Infarto, infarte, infarte ou infarto? Diabetes ou diabetes? Percentagem ou porcentagem? Hieróglifo ou hieroglifo? Xerox ou xerox? Zangão ou zangão? Autopsia ou autópsia? Biopsia ou biópsia? Eu não coloquei aqui, mas eu vou falar. Necropsia ou necrópsia? Projétil ou projetil? Réptil ou reptil? Caraca, repetiu, Pestana? Não, tá de sacanagem. Pô, não, Pestana, todo mundo fala réptil. Não, aquele réptil. Então, você pode falar reptil. Ah, mas é feião. Ok, tudo bem, mas é possível. Faz parte da língua culta. Madagascar ou Madagascar? Caraca, tá de sacanagem. Então aquele filme do bonequinho lá do zoológico, aquele bichinho, não é Madagascar, é Madagascar? Não, tanto faz, Madagascar ou Madagascar.
elétrodo ou eletrodo, duplex ou duplex, triplex ou triplex. Beleza? Então olha para mim rapidinho. Ah, não, vem aqui. Foca na gramática. Galera, isso aqui foi uma imagem que um aluno me mandou, que eu achei muito maneira. E eu achei bacana colocar isso aqui como uma homenagem a ele. E aí, enfim, a ele e a todos vocês que têm a minha gramática, né? Então, foca na gramática. Olha para mim rapidinho. Pessoal, é isso. Terminei fonologia. Muito obrigado por tudo. Espero que você tenha entendido e fica o recado. Não adianta você ter aula comigo, ter aula com Jesus Cristo, ter aula com Deus, ter aula com o Papa. Não adianta ter aula com ninguém se você não revisar os assuntos que foram ensinados. Se você não revisar, se você não fizer o dever de casa, não vai adiantar nada. Essa que é a grande verdade. Então, faça o favor a si mesmo. Pegue aquilo que você já estudou, revise. Pegue os pontos principais, revise. Pegue os detalhezinhos que eu falei que são importantes, revise. Faça muitas questões. Se você tem minha gramática, pega o capítulo 1, faça todas as questões. E depois compare com o gabarito comentado, porque eu comento todas as questões. Beleza? Faça parte do meu grupo de estudos do Facebook, Português do Pestana. Lá eu estou à disposição para ajudar a todos os alunos. Beleza? Tranquilo? Bem, o que mais? É isso. Beijo no coração, estude cá dentro, que a vaga é sua.